Imagine que você é um general de combate das Forças Armadas que infelizmente teve um fim trágico. No entanto, após esse acontecimento, você atingiu a imortalidade e apesar de ser o desejo de muitas pessoas, a solidão chega para aquele que vive para sempre e vê todos ao seu redor se indo. Contudo, para que essa maldição seja quebrada, você terá que encontrar a sua noiva, que segundo a profecia será uma mortal que enxergará a espada que está em seu peito e quando ela a puxar, chegará ao seu aguardado fim. Após passar 900 anos à procura dessa mulher, quando você finalmente a encontra, a tarefa se torna complicada conforme vocês se apaixonam. A história inicia com a explicação de onde surge um Goblin e é dito: quando um desejo poderoso reside em um objeto que foi tocado por almas mortais ou tem sangue nele, torna-se um Goblin. Em seguida, é mostrado uma espada de batalha que carrega sangue de vários inimigos nela, junto com um desejo poderoso regado com o sangue de seu mestre. E a única capaz de tirá-la será a noiva do Goblin, que após o acontecimento, a criatura poderá finalmente ficar em paz. Na próxima cena é mostrada uma senhora que conta a história para uma mulher grávida e solteira. Antes dela ir embora, a senhora diz para ela em um momento em que a mulher estiver entre a vida e a morte, deverá fazer um desejo com todas as suas forças. Assim, de repente, um deus de coração mole poderá o ouvir e lhe conceder. Agora vemos um general de combate em uma batalha. Ele era considerado pelas pessoas ao seu redor como um deus. E após vencer o inimigo, ele foi recebido por quase todos com muita festa, menos o rei, que não parecia contente. Mesmo fazendo aquilo que foi acordado entre eles, o general viu seus homens perderem as suas vidas e foi acusado de ser um líder rebelde. Sendo assim, Shin não hesitou em ir até sua majestade para entender o que estava acontecendo. E sucedeu que a mão do homem estava aconselhando sobre como o general era poderoso e uma ameaça para o rei. Como a majestade não era bobo, pegou todos aqueles que Shin amava para fazê-los de refém e o chantagear. Entretanto, depois de ouvir das palavras da rainha, sua irmã, que ele deveria continuar e enfrentar o rei, o general foi adiante e infelizmente a mulher junto a outros perderam a vida. No entanto, no fim, Shin também veio a falecer e confiou que seu fiel soldado cuidasse de seu fim. O corpo do general foi posto nos campos de plantações para que servisse de exemplo para os outros. Nessa história também teremos ceifadores, mas conheceremos mais um específico, chamado Ieo. Ele teve as suas memórias de humano apagadas e agora o homem orienta quem recém partiu no caminho para a vida após a morte. Ele recebe em cartões os dados daquele que precisa buscar e se a pessoa foi boa, ele oferece um chá para que ela esqueça suas memórias dessa vida e possa viver em paz em sua nova estrada. Contudo, se alguém tirou a vida de outros ou coisas nesse nível, passará com as lembranças de seus erros como seu castigo. Voltando ao Goblin, ele retorna de tempos em tempos para sua casa na capital da Coreia. Quem sempre o recepciona é um importante presidente e seu amigo que também cuida da sua comodidade enquanto o homem está no local. Este presidente tem um neto chamado Dakua, que assim que estiver pronto irá servir Shin. No entanto, podemos dizer que desde novo o garoto foi sempre respondão. A criança lembra Shin o seu ancestral e o Goblin pode afirmar que a família do garoto nunca o decepcionou. Em uma certa noite, uma mulher grávida é atropelada, a mesma que vimos conversando com a senhora mais cedo, e após ela suplicar pela sua vida, Shin vai até ela para realizar o seu desejo de que o bebê vivesse, o que consequentemente também lhe deu mais alguns anos. Contudo, não era para o Goblin interferir nesses momentos, pois o ceifador responsável por buscá-la acaba tendo um cartão em branco e seu trabalho atrapalhado, vamos dizer assim. A mãe que viveu deu à luz a uma criança que carrega a marca do Goblin e desde seu nascimento se espalhou de que ela era noiva do mesmo, o que era cada vez mais confirmado ao longo de seu crescimento, pois a garota podia ver as almas perdidas daqueles que já se foram na Terra. E foi assim que aos seus 9 anos em seu aniversário, Euntai descobriu que a sua mãe havia falecido, pois a alma da mulher foi lhe visitar para que cantassem parabéns antes do telefone tocar com a ligação do hospital avisando sobre o ocorrido. Entretanto, antes disso ocorrer, a protagonista descobriu ao perceber que não era realmente a sua mãe ali, por isso que nesse dia ela prometeu a si mesma que não faria mais desejos, pois ninguém estava ali para os conceder. Enquanto isso, a alma de sua mãe foi até aquela senhora que havia lhe aconselhado sobre fazer um desejo quando estivesse entre a vida e a morte. A mulher pediu para que a senhora olhasse sua filha de vez em quando para ter certeza que Eunta ficaria bem. E mesmo não prometendo nada, a senhora realizou
realizou o último pedido da mulher no momento certo, pois o ceifador foi até a casa da protagonista para consertar o estrago que o Goblin havia feito anos atrás, mas a senhora o impediu. Eun-Ta foi instruída sobre o seu futuro. Ela ficou sabendo que sofreria um pouco nas mãos de sua tia. No entanto, era necessário para que o ceifador não a pegasse. A senhora se despede dando para a criança um repolho. Agora vemos 10 anos depois, onde a senhora teria virado agora uma mulher bem bonita, e ao cruzar o caminho de Dakuá, os dois foram tomar uma bebida juntos. Já a nossa protagonista está terminando o ensino médio. Por ter a sua habilidade de ver as almas perdidas, ela não tem amigos na escola e em nenhum outro lugar. A garota tenta ignorar alguns fantasmas, mas às vezes se torna impossível, igual uma mulher que a incomoda no caminho de casa chamando de a noiva do Goblin, e ela só para quando Shin passa pela protagonista. No entanto, até então os dois são desconhecidos um para o outro. Mas assim que seus olhos se cruzam, o Goblin enxerga o futuro de Eun-Ta e já tem uma noção do que irá o envolver. Mais tarde, vemos que como Dakuá já tem seus 25 anos, ele está pronto para assumir os cuidados de Shin e seu avô poderá descansar até chegar a sua hora, que diga-se de passagem, não falta muito. Como vimos anteriormente, o Goblin viaja de tempos em tempos pelo mundo e ele faz isso para tentar encontrar a sua esposa. Sendo assim, o homem sempre precisa de uma nova identidade para se manter no novo local, o que fica como trabalho de Dakuá, que é tratado como seu sobrinho. Enquanto isso, como previsto pela senhora, a protagonista sofre nas mãos de sua família e tenta se manter forte todos os dias. Contudo, em seu aniversário de 19 anos, farta de passar esses 10 anos de puro tormento, Eun-Ta quebra sua promessa e faz um pedido para que a sua vida mude. Dessa forma, quando ela sopra as velas, Shin aparece e ele carrega um arranjo de trigo em suas mãos. O Goblin não entende de início a razão de ter sido invocado, vamos chamar assim, e ele acha estranho o fato de não poder ver o futuro da protagonista nos próximos 20 anos ou mais. Já Eun-Ta questiona se ele não é um fantasma e diz se lembrar quando eles se cruzaram no dia anterior. Depois, a protagonista pergunta para Shin o que significa o arranjo de trigo e ele responde amantes. Antes do homem se despedir, ele dá algumas dicas para Eun-Ta. O Goblin diz para ela se despedir da família por um tempo e procurar emprego em um restaurante. Na próxima cena, vemos quando Shin chega em sua casa e lá ele se depara com uma visita inesperada. O ceifador fez um contrato de aluguel com seu sobrinho para ficar na residência por 20 anos, que é o tempo que o Goblin ficará viajando, o que não agrada muito o dono do local. O que gera várias cenas icônicas para nós, telespectadores. No dia seguinte, a protagonista já começa pela busca de seu emprego, que não gera muito sucesso. No entanto, novamente ela acaba invocando Shin sem querer, enquanto tentava apagar um fogo que iniciava em uma lixeira, e após conversarem, o homem vai embora quando percebe que ela não precisa de nada. Mais tarde, Eun-Ta descobre como fazer Shin aparecer. Ela só precisa apagar uma chama assoprando, e isso funciona também se ela usar um aplicativo em seu celular, ou seja, agora a garota invoca o Goblin várias vezes. Em uma delas, a protagonista pergunta para Shin se ele não seria um Goblin. Ela chegou nessa conclusão depois de descartar que ele poderia ser um ceifador. Surpreso de ter sido descoberto, Shin questiona a garota como que ela sabia disso e Eun-Ta comenta que foi chamada a sua vida inteira de noiva do Goblin. Ela até mostra sua marca de nascença. Nesse momento que Shin se dá conta que ela é a bebê da mulher que ele salvou há 19 anos, mas para ter certeza que ela seria sua noiva, ele pede para que a garota prove, já que apenas a pessoa destinada veria a espada atravessada em seu peito. Contudo, a protagonista não fala nada sobre isso. Dessa maneira, Shin responde que ela não é sua noiva e quando vai usar uma porta para se teletransportar, fica surpresa ao ver que Eun-Ta conseguiu o seguir, ou seja, os dois foram para o Canadá juntos. Sendo assim, a protagonista comenta que está disposta a se casar com ele e seguir o seu destino. Entretanto, Shin ainda não obteve a resposta que queria dela e depois de passearem um pouco, em uma praça o homem acaba pegando uma folha no ar, que há o significado que ele se apaixonará pela pessoa que o acompanha. Eun-Ta acaba pegando a folha da mão de Shin e aguarda em sua mochila. Mais tarde, o homem diz para a garota ficar sentada em uma recepção de um hotel lhe esperando, enquanto ele ia em um compromisso. Ao mesmo tempo, o ceifador acompanha duas almas para o seu caminho e o homem do casal não recebe a opção de tomar o chá para esquecer as suas memórias de sua vida, pois ele tomou algumas decisões erradas ao longo dela, como quando atropelou a mãe da protagonista há anos atrás. Voltando ao Goblin,
Goblin, seu compromisso no Canadá era ele visitar algumas lápides das pessoas que ele já enterrou e que eram importantes para si, incluindo uma com a sua foto. Mais tarde, os dois acabam voltando para a Coreia, pois a protagonista tem aula e quando ela tenta fazer que a porta na escola levasse de volta para o país, a garota acaba esbarrando com aquela mulher bonita que saiu com Dakwa, que era a senhora anteriormente. No entanto, Eun-ta não se ligou disso. Antes de sair, a mulher entrega para a protagonista espinafre, assim como havia dado uma verdura para ela há 10 anos. Então, à noite, como Eun-ta teria que fazer a janta de qualquer maneira, ela decidiu usar o espinafre. Contudo, enquanto a garota estava se esforçando na cozinha em seu quarto, sua prima fuçava em suas coisas e achou um livro sobre a cidade que ela visitou no Canadá. Em seguida, a prima levou para a mãe dela o objeto, dizendo que a protagonista estava planejando fugir com o dinheiro do seguro de vida que pertencia à mãe de Eun-ta, que a mulher está atrás. Em consequência disso, a tia da protagonista fica bem brava e começa a brigar com ela. No entanto, todos se distraem quando seus filhos vão provar a comida que Eun-ta preparou e, de alguma maneira, o espinafre fez com que os primos da protagonista passassem mal ou se cortassem com a comida. Aproveitando o caos, Eun-ta decidiu pegar um pouco do que preparou e o seu livro para ir comer na rua em paz, enquanto espera todos de dentro da casa dormir. No fim, a protagonista acaba encontrando Shin, que aparece com a desculpa dela ter o chamado, mesmo que a garota não tenha feito nada. E o homem fica fazendo companhia para ela até que Eun-ta possa retornar para a residência. No dia seguinte, a protagonista continua sua busca por um emprego e ao entrar em um estabelecimento se depara com uma dona um pouco peculiar e muito bonita, mas muito legal, que acaba a contratando. Enquanto isso, Shin se preparou para contar sobre a sua verdadeira história para seu sobrinho, contudo o homem fica surpreso ao descobrir que ele já sabia desde seus 6 anos de idade e ainda continua sendo um respondão. Voltando à protagonista, sua chefe cuida de pequenas coisas que nem a sua tia chega a fazer, como dar um guarda-chuva para ela não se molhar quando for voltar para casa. Certo momento, Sam aproveita para ir em uma mulher ver o seu futuro e lá ela é alertada sobre um homem de chapéu preto que irá cruzar o seu caminho. Agora vemos a protagonista na escola e a garota decide plastificar a folha que ela trouxe do Canadá para dar de presente para Shin. Entretanto, quando Eun-ta invoca o Goblin, quem aparece primeiro é o ceifador e novamente ela é salva de ser levada, mas agora pelo Sr. Shin. E mesmo que o Goblin não ache que ela seja mesmo a sua esposa, usa isso como desculpa para que Yeon a deixe em paz e o ceifador se surpreende. No entanto, depois que o Yeon vai embora, Shin diz para a protagonista não lhe convocar mais, pois já que ela não enxerga o que deveria, ele terá que ir embora em breve e eles não deviam continuar se vendo. No fim, Eun-ta nem chega a entregar o que havia preparado para o Goblin, mas pelo menos agora ela tem certeza do que ele é. No dia seguinte, a protagonista decide ler os livros que há na biblioteca sobre goblins e após desistir dessa história, ela abandona a folha plastificada, colocando no meio das folhas de um dos objetos. Mais tarde, vemos que Eun-ta agora está dormindo em seu trabalho para não ter que voltar para casa e lidar com a sua família. Mas como estava enfrentando dificuldades para relaxar, decidiu ir atrás daquela fantasma que havia lhe chamado de a noiva do Goblin. Quando a alma perdida é encontrada, ela junta outros fantasmas que contam a história de como a mãe da protagonista voltou à vida e flores de cerejeira apareceram naquela noite durante o inverno. No dia seguinte, a tia de Eun-ta vai atrás do lugar em que ela está trabalhando e a sua chefe não precisa defender ou algo assim, mas Sam já havia percebido que a protagonista era sozinha, então decidiu colocar a sua tia má para correr do estabelecimento. Já sabemos que a tia está atrás do dinheiro do seguro de vida que a sua irmã pagava, contudo ela fica ainda mais desesperada quando os homens que haviam lhe emprestado um valor aparecem. Sendo assim, a mulher conta para eles onde que a sua sobrinha estuda para que fossem atrás dela e tentem arrancar alguma coisa da garota sobre onde está a grana. Então, achando a instituição, os dois homens acabam pegando Eun-ta e a forçaram a entrar no veículo deles. A garota se encontra em apuros e não sabe como fazer para chamar o Goblin para lhe ajudar, mas de alguma maneira a tatuagem faz isso por ela e em seguida não é apenas ele que aparece ao longo de uma estrada escura, mas o ceifador também. Os dois dão um jeito nos homens para que aprendam, contudo não tiram a vida deles e Shin verifica se a protagonista está bem. No dia seguinte, o Goblin pede para seu sobrinho verificar tudo sobre a vida de Eun-ta e assim o homem descobre sobre as coisas horrorosas que a tia da protagonista faz com ela. Dessa maneira, Shin decide puni-los, então coloca 2 barras de ouro no meio das coisas de Eun-ta que estão na casa da tia. E quando a família encontra, eles rapidamente já vão atrás para trocarem por dinheiro. Na próxima
próxima cena, vemos a protagonista e ela se arrependeu de ter deixado a folha plastificada no meio daquele livro. Dessa forma, quando a garota volta para comprar o objeto, ela tem a sorte de que Dakua estava tentando devolver no caixa. Sendo assim, Eun-ta acaba comprando dele. E quando o homem volta para casa, acaba encontrando seu avô no local e o senhor não fica nada feliz quando descobre que ele havia alugado o lugar para outra pessoa para aproveitar o tempo que Shin ficaria fora do país. No dia seguinte, a chefe da protagonista pergunta se ela está dormindo no estabelecimento, pois encontrou algumas evidências que indicam isso, e como Eun-ta é sincera, a mulher só pede para que ela vá à sauna todos os dias para se lavar. E mais tarde, a protagonista acaba se encontrando com Shin, que para saber se ela realmente pode ver a espada, a leva para dar alguns passeios. Dessa maneira, a garota acaba vendo em primeira mão o Goblin usando seus poderes para um casal de pessoas más se formar, com o intuito de salvar o parceiro deles que estavam sendo enganados. O homem depois explica para Eun-ta que algumas vezes ele interfere na vida dos humanos para juntar aqueles que se merecem e salvar outros de incomodações. Mas no fim, a garota se despede de Shin se ele responder sobre ver algo diferente nele. Mais tarde, enquanto o Goblin e o ceifador fazem compras no supermercado juntos, os dois fecham um acordo que consiste em quando Shin ir embora do país, Yeon não poderá chegar perto da protagonista. E caso ele tente pegá-la para fechar seus registros, o homem voltará no mesmo instante. Depois das compras, Shin acaba sendo teletransportado para a rua da casa da tia da protagonista e Eun-ta estava na residência por querer buscar o arranjo de trigo que ele havia lhe entregue na primeira vez que apareceu. Já o homem foi até lá para se despedir da garota, pois ele viaja daqui a 2 dias. No dia seguinte, o ceifador passa por um momento estranho quando ele estava na rua e uma mulher que vendia bijuterias o parou. Nós já a conhecemos, mas o caso é que quando Yeon se depara com o anel verde, o mesmo que a rainha usava, a irmã do Sr. Shin, ele começa a chorar. Logo, outra pessoa para também na banca da mulher e se trata da chefe da protagonista, que no mesmo momento se interessa pelo ceifador. Como os dois querem o mesmo anel, ela o entrega junto ao seu número para que Yeon a ligue para marcarem algo. Na próxima cena, nossa protagonista está oficialmente sem casa, pois a residência de sua tia está à venda e até na escola ela tem uma professora que fica pegando em seu pé. Realmente essa garota não tem paz em lugar nenhum, só o seu trabalho que se salva. Dessa forma, Eun-ta decide ir até aquela pedra em que ela estava quando Shin apareceu pela primeira vez, mas agora era para desabafar e conversar com a sua mãe, como a garota fez todos esses anos. Contudo, o Goblin acaba aparecendo no lugar em uma boa hora, pois começou a chover e ela estava sem um guarda-chuva, já o homem carregava um consigo. Nesse momento, Shin comenta que está chovendo por ele se sentir triste, ou seja, toda vez que começa uma tempestade ou algo assim, saberemos qual foi a razão. Aproveitando que o Goblin apareceu, Eun-ta entrega a folha que ela havia plastificado e o homem gostou do presente. Os dois se despedem, pois o homem irá embora nos próximos dias, mas à noite a protagonista o procura em sua casa. E ela finalmente diz enxergar a espada cravada em seu peito, acrescentando que a vê desde a primeira vez que eles se encontraram. Ou seja, a procura por sua noiva finalmente chegou ao fim. Entretanto, isso gera uma confusão nos sentimentos de Shin, que não sabe se ficar feliz por agora poder descansar ou com medo da morte. De qualquer maneira, Eun-ta pede para morar com o Goblin, já que ela é literalmente uma sem-teto, mas antes de lhe dar outra opção, o homem lhe entrega o dinheiro que ela havia pedindo todo esse tempo depois de descobrir que ele era rico. E depois, Shin pede para o avô de seu sobrinho arranjar um lugar para ela em uma de suas suítes. O avô de Dakua deixou bem claro para ele que todas as vontades de Eun-ta deveriam ser realizadas, pois algo muito importante depende da garota, e quando o homem questiona sobre o que seria, o senhor fala brincando que se trata do cartão de crédito de Dakua, mas como o homem não é muito inteligente, realmente acredita nisso. Dessa forma, Dakua vai para casa furioso contar sobre o futuro de seus gastos estar nas mãos de uma pessoa desconhecida para seu tio. No entanto, quando chega no local, se depara com um Goblin, o ceifador, tomando remédios para desestressar. O problema de Shin já sabemos qual é, mas o do ceifador gira em torno de Sunny. O homem ainda não entende o motivo de ter começado a chorar quando viu o anel e a mulher.
Nos próximos dias, a protagonista recebe muitas coisas que nunca tinha tido acesso antes em sua vida, e uma delas é queria poder tirar de sua rotina se pudesse, que é receber carona de Dakwaa para a escola. Como sabemos, a garota já é alvo de piadas e chamar mais atenção saindo com um herdeiro não é algo que ela almeja. Mas o avô do homem fez questão de colocar uma pessoa para ficar vigiando a protagonista para se certificar que seu neto está fazendo um bom trabalho. Dakwaa é um pouco devagar para encaixar as peças, só agora que ele se ligou que Eun-Ta é a tal da noiva do Goblin e também a garota que tinha a tia e primos que Shin colocou o ouro na residência para pararem de a incomodar. Falando neles, quando a mulher tentou vendê-lo, a polícia foi acionada, pois tudo indicava que era algo roubado, e na delegacia nenhum dos três se lembravam do nome da protagonista ou do antigo endereço que moravam. Agora, voltando para Dakwaa, o homem conversa com o ceifador sobre o que o preocupa e ele acha que talvez não tenha sido a primeira vez que o destino da mulher e dele tenham se cruzado, o que é uma ótima teoria que podemos considerar, mas continuando, o Goblin ocupa o lugar do ceifador apenas uma vez na casa de chás, pois um menino que ele havia ajudado anos atrás, o qual Shin sempre torceu muito para que seu sonho se realizasse, chegou ao fim de sua vida e o Goblin queria estar ali para o conduzir para o próximo caminho. Enquanto isso, a protagonista está começando a pensar que Shin a odeia, pois desde que ela provou que enxerga a espada, o homem nunca mais apareceu. Contudo, mais tarde o Goblin aparece em sua suíte após ser invocado e por ainda não estar lidando muito bem com seus sentimentos, logo o homem começa a beber o que há de álcool no lugar. Eun-Ta reclama de estar se sentindo abandonada, mas depois que os ânimos se acalmam, os dois vão até uma loja de conveniência para comprar algumas coisas para o protagonista comer em seu novo lar. Shin acaba ficando embriagado, dessa maneira ele age um pouco diferente e até conta uma parte sobre o motivo da noiva do Goblin ser uma peça muito importante no quebra-cabeça. A protagonista fica sabendo que ela deverá uma hora tirar a espada do peito do Goblin, mas ao invés de falar que isso acabaria com a sua vida, Shin apenas disse que era para lhe deixar mais bonito. Então, Eun-Ta combina com ele que irão fazer o ato da retirada da espada na primeira neve que cair. No dia seguinte, assim que o Goblin recupera sua memória da noite anterior, ele surta por ter contado o segredo da espada para o protagonista. Já Eun-Ta lida com as meninas de sua classe, lhe incomodando por ela estar ganhando carona de um homem que parece ser rico. Mas com a ajuda de suas amigas fantasmas, a líder do grupinho se encrenca com a direção. E o dia fica ainda melhor para o protagonista, pois Shin vai lhe buscar na escola e depois eles passam para outro país, o Canadá novamente, apenas para comerem juntos. Depois, os dois vão conversar em uma praça e lá o Goblin mostra que ao invés de carregar uma varinha como é falado nos contos, ele usa uma espada em suas mãos. Em um certo momento, Eun-Ta deixa Shin no lugar com um livro que era seu para o homem dar uma lida e vai até outro local, onde ela escreve uma carta e depois coloca em uma caixinha. Como eu não vi todo esse dorama, irei dar o palpite que é uma carta para aquela universidade que ela havia pego um livro da última vez que esteve no país. Quando volta, o homem está lendo o livro que ela havia lhe entregue e ele se fecha ao ver a protagonista radiante no sol. Isso fez com que ele se lembrasse do dia em que perdeu a sua vida e foi amaldiçoado. Sendo assim, logo os dois voltam para a Coreia e se despedem. Entretanto, quando Eun-Ta está voltando para a suíte, no caminho uma de suas amigas fantasmas lhe pede um favor que a protagonista acaba realizando e depois vemos a mesma na casa de chás do ceifador. Já que ela resolveu as pendências que lhe prendiam nesse mundo, agora pode seguir para o próximo passo. No dia seguinte, o ceifador acaba encontrando Sunny por acaso e os dois vão tomar um café juntos depois da mulher insistir. No entanto, o homem não sabe paquerar ou conversar, ele simplesmente não sabe como agir e de alguma maneira isso atrai Sunny. Mas o encontro deles acaba depois que a mulher pergunta seu nome, como ele não se lembra, apenas vai embora. Enquanto isso, Eun-Ta acaba sendo repreendida por Dakwaa pela conta que chegou dos gastos da suíte. Acontece que aquela fantasma pediu para a protagonista encher a geladeira dela para que a sua mãe não ficasse triste quando visitasse seu quarto depois do enterro e visse que ela não estava se alimentando direito. Sendo assim, como Eun-Ta não tinha dinheiro, decidiu usar o que havia em seu quarto e agora o homem quer que ela pague pelo gasto. A protagonista não tem como fazer isso no momento e mais tarde a sua ajuda chega, pois o Goblin vai até a suíte dizendo para Eun-Ta fazer as malas, que agora ela vai morar com ele. Indo para a residência, a garota descobre que o nome do Goblin era Kim Shin. E como ainda não tem um quarto preparado para ela, Eun-Ta passa a noite no do Goblin, enquanto ele divide o do ceifador com ele. No cômodo,
a protagonista encontra um livro que há algumas caracteres diferentes que ela ainda não conhece. E voltando ao passado, descobrimos que foi escrito por Shin. Acredito que seja uma espécie de diário, só que não do jeito infantilizado como conhecemos, onde o homem colocava as coisas que via nesses 900 e poucos anos em que está vivo. Passando para o quarto dos meninos, ficamos sabendo que nenhum deles chegou de fato ver a face do Todo-Poderoso e o ceifador inveja os humanos que vivem o conhecendo. No dia seguinte, Eunta vai para suas aulas e deixa o seu número de telefone e um recado para que eles liguem caso precisem de algo. Contudo, nem o ceifador ou o Goblin tem celular, dessa maneira eles providenciam um para cada um, já que o ceifador também está com aquela ligação pendente para Sunny. E ver os dois aprendendo a usar é muito engraçado. Enquanto isso, a protagonista aproveita para pesquisar sobre o passado de Shin e a única coisa que ela descobre é que o homem foi um general. Mais tarde, Eunta se junta ao Goblin e eles vão até uma loja para comprar algumas coisas que ela precisava para ficar confortável em seu novo quarto. Mas quando chega em casa, a garota é surpreendida quando encontra todo mobiliado e ela amou. Posteriormente, o ceifador bate sua porta e pede uma ajuda para Eunta. É sobre a história dele não ter um nome, então como ela é o mais perto de uma mulher, ele pergunta qual o nome de homem que a protagonista mais gosta. No fim da conversa, o ceifador escolheu um com o auxílio da garota, que é o Ubin. Nos próximos dias, a nossa protagonista está focada estudando para os vestibulares que estão chegando. Para ajudá-la, o Goblin lhe envia alguns lanchinhos com recados que sempre a lembravam de que ela ainda teria que tirar a espada do peito de Shin. Entretanto, Eunta está cada vez mais adiando o ato, pois ela tem medo que o homem a descarte em seguida. Já o ceifador estava criando coragem para ligar para Sunny quando Dakwa e o Goblin entraram na sala para o incomodar. Os dois acabam ligando para a mulher e improvisando, ele consegue marcar um encontro com ela, onde Sunny irá levar uma amiga e o ceifador Dakwa. Enquanto isso, a protagonista e Shin vão ao restaurante. No entanto, algo estranho acontece quando eles estão entrando no estabelecimento. O Goblin não conseguia ver muito à frente do futuro de Eunta, mas de repente uma imagem dela com 29 anos apareceu para si e ele não estava ao seu lado, o que indica que o homem terá o seu fim. Na próxima cena, vemos o encontro do ceifador e como Dakwa é um herdeiro extrovertido, acaba chamando mais a atenção das mulheres, o que gera um pouco de ciúmes no homem, que apesar de não entender os seus sentimentos por Sunny, não gostou dela puxando assunto com Dakwa. Dessa maneira, ele manda que seu companheiro e a amiga dela saiam da mesa com seus poderes. Depois o ceifador apaga a memória de Sunny sobre o que acabou de acontecer e eles continuam a conversa. A mulher pede o número de Dakwa, pois coincidentemente ela se ligou que ele é o seu senhorio e Sunny tem alguns assuntos pendentes. Mas no fim, o encontro acaba melhor do que os outros que eles tiveram e o homem entrega o anel que disputaram daquela vez para ela. Nesse intervalo de tempo, a protagonista e Shin voltaram para casa. Lá ela pergunta para ele o que aconteceu quando o homem era um general, pois parece que alguém tentou apagar a sua história. E o Goblin conta bem resumindo, dizendo que alguém que ele nunca esperava cravou a espada em seu peito. E que antes disso, muitos inocentes perderam suas vidas pela escolha que ele tinha feito de acabar com o rei, que foi a razão dele carregar hoje este fardo em seu corpo. A protagonista não acha que seja realmente uma maldição, pois ela pensa que se o Todo-Poderoso queria exatamente isso, não teria lhe concedido habilidades de punição e nem uma noiva. Mas temos que levar em conta que Eunta não sabe realmente o que acontece quando o objeto é retirado. No trabalho, as suas amigas fantasmas aparecem e uma senhora no meio delas pede para a protagonista conseguir os números vencedores da loteria para ela passar para seu filho e poder partir em paz. Apesar de Eunta ter ignorado no começo, a garota acaba pedindo para o Goblin em troca da retirada da espada para que ela também possa ganhar alguma quantia. Contudo, por ser menor de idade, a protagonista nem conseguiu comprar a cartela de números. E o Goblin, quando a encontra, fala que nem o filho da senhora conseguiu, pois como o homem trabalha à noite, não teve tempo de dormir para a mulher aparecer em seus sonhos e lhe dizer os números. De qualquer maneira, Shin explica que dará um jeitinho para que o homem receba uma ajuda de seu guardião e assim a mulher poderá descansar. Na próxima cena, vemos aquela mulher bonita que antes era uma senhora que cuidou da protagonista quando ela era pequena, e ao encostar em uma criança doente, o pequeno parece melhorar.
O meu palpite é que ela é uma guardiã das crianças, mas veremos mais à frente se eu acertei. E a protagonista ganhou alguns dias de folga de seu trabalho para estudar mais para o vestibular. Eun-tae chegou a pedir isso para a mulher. Foi ela quem tomou a iniciativa depois de ver que as provas se aproximam nas notícias do jornal. Mais tarde, após uma discussão, o Goblin combina com a protagonista um dia para a espada ser retirada e antes da data chegar, Shin se despede do senhor avô de Dakwa e do homem. O Goblin até devolveu o cartão de crédito para ele. Enquanto isso, Eun-tae está procurando por aquelas caracteres que viu no livro do quarto de Shin para tentar desvendar o que estava escrito. De repente, o Goblin bate na porta de seu quarto com vários presentes, e depois que ela abre todos, os dois vão até um campo, o mesmo que ele havia pego o buquê para a garota quando a conheceu, para que a espada seja retirada no local. Este campo é o mesmo que ficou o corpo do general e ele recebeu a maldição. O homem quer terminar a sua vida no lugar em que tudo isso começou. Antes de acontecer, a protagonista entrega para ele um contrato improvisado por ela sobre o homem assumir um compromisso de não a descartar depois que a espada for retirada, e o Goblin assina. E logo começa a nevar, como eles haviam combinado que seria anteriormente. E quando a hora chega, Eun-tae simplesmente não consegue realizar o ato, pois por mais que enxergue o objeto, ela não consegue encostar nele. Então, como nos livros, a protagonista pensa que se trata de um feitiço jogado no príncipe encantado, que com um beijo ele irá se desfazer, mas não é isso que acontece. Dessa maneira, quando eles voltam para casa, o Goblin pede para todos os presentes que deu para a protagonista, o ceifador e Dakwa de volta, entretanto nenhum deles quer devolvê-los. O Goblin teve uma certa sorte sobre isso, pois quando ele chamou o avô de Dakwa para perguntar se o senhor chegou a queimar o pergaminho com o rosto de sua irmã, coisa que Shin havia ordenado que ele fizesse, o velhinho respondeu que, como sabia que o Goblin podia estar se precipitando, apenas havia escondido o objeto e que irá mandar seu neto lhe entregar nos próximos dias. Ouvir essas palavras deixa Shin mais tranquilo, pois esse pergaminho é a única coisa que resta de sua irmã. No dia seguinte, o Goblin aproveitou o medo da protagonista de ser posta para fora de casa e usou isso ao seu favor, como fazer ela lavar as louças e as roupas. Contudo, Eun-tae percebeu isso e o alertou, dizendo para ele não se precipitar, pois a garota ainda tem chances de ser a verdadeira noiva do Goblin, apesar de não ter conseguido retirar a espada. E ainda os dois têm um contrato, qual Shin assinou antes deles fazer a tentativa. Voltando no assunto dos vestibulares da protagonista, eles finalmente chegaram e quem lhe acompanha é o Goblin. O homem até preparou um lanche para que a garota não passasse fome. Entretanto, quando Shin está se despedindo de Eun-tae, um homem esbarra nele e o Goblin enxerga o futuro deste humano arrogante, no qual ele irá se envolver em um feio acidente. Agora, continuando com a protagonista, assim que as provas acabaram e ela sai da instituição, a garota se depara com vários alunos sendo recepcionados pelos seus pais e apesar de ser algo triste para Eun-tae, a protagonista fica feliz ao colocar a mão no cachecol que era de sua mãe, pois sabe que a mulher estará sempre com ela. Mas acontece que a garota não sabia o que lhe aguardava em casa. Assim que ela chegou, se deparou com Dakwa, Shin e Woo Bin lhe esperando com um bolo para comemorar e isso a emocionou. Depois, a protagonista estendeu as comemorações quando saiu para passear com um Goblin. Enquanto isso, o ceifador aproveitou que Dakwa estava na casa para lhe pedir um favor. O homem quer ter um cartão de visita, assim como o garoto, pois ele percebeu que isso impressionou Sunny de alguma forma. E falando na mulher, como Woo Bin descobriu onde era o negócio dela por Dakwa ser dono do prédio, o ceifador passou a observá-la de longe. Apesar de parecer para mim um pouco assustador, para Sunny é mais ainda quando um homem embriagado se aproxima para lhe incomodar e do nada ele simplesmente voa para trás. Isso faz com que a mulher passe a ter certeza que está sendo perseguida por um fantasma. No dia seguinte, a protagonista tem mais uma prova e quando acaba o teste, a garota acaba se encontrando com a sua paixão de infância por coincidência. Apesar de Eun-tae ficar muito feliz com o acontecimento, o Goblin que havia comprado um buquê de flores não gostou nada disso quando enxergou os jovens juntos e acabou deixando cair as flores no chão com tanta raiva. Ou melhor, ciúmes que passou a sentir. Já em casa,
a protagonista se lembrou da vez quando ela era pequena e estava observando a sua paixão praticar com o taco de beisebol. A menina estava adorando até que um homem que já parecia ser bem crescido parecia ter se irritado e jogado o taco na rede da gaiola de treinamento. No dia seguinte, vemos que o Goblin ciumento foi até Terry para ter uma conversinha com o garoto. Mas algo surpreendente aconteceu. Terry reconheceu Shin, pois os dois haviam se encontrado quando ele era apenas um menino. Na lembrança de Terry, que é a mesma de Eunta, percebemos que o homem que havia jogado o taco na rede era o Goblin. Acontece que o homem e Terry haviam feito uma aposta. Caso o menino marcasse mais pontos de alguma maneira, Shin o ajudaria a se livrar do piano que a mãe de Terry tanto insistia que ele tocasse. E como o menino venceu, foi assim que a vida dele mudou, pois com a perda do piano, ele pôde escolher se concentrar no beisebol, o que levou ele a virar um jogador de verdade. Terry questiona o Goblin se o homem não seria o mesmo de sua história, e apesar de ser verdade, Shin nega, pois ele não pode se dar o luxo dos outros descobrir que ele não envelhece. Mais tarde, os ciúmes do Goblin apenas aumentam, pois Terry liga para a protagonista para convidá-la para um encontro, e claro que Shin vai apenas para os observar de longe. No entanto, em certo momento, o ciumento decide voltar para casa e assim que chega, encontra o ceifador nervoso com o celular na mão. Acontece que Woo Bin está recebendo uma ligação de Sunny, como ele ainda não tem o cartão de visita, não sabe o que dizer para ela. O Goblin diz que não tem como ajudá-lo e nem a protagonista, pois segundo Shin, a garota está cheia de risadinhas e flertando em uma sorveteria. Mas para o ceifador isso não importa, pois Woo Bin vai mesmo assim atrás de Eunta e atrapalhando o encontro dela, o homem pede para a garota atender o telefone e dar uma desculpa para Sunny. Como não tem muita escolha, a protagonista acaba apenas fazendo o que o ceifador pediu e apesar de achar a voz extremamente familiar, Eunta não percebe que se trata de sua chefe. De qualquer maneira, a garota anota o recado para Woo Bin. Parece que Sunny quer no dia seguinte se encontrar com o homem no mesmo café de sempre. E pelo incrível que pareça, as coisas andam super bem no encontro deles, apesar do homem quase ter fugido quando a mulher perguntou se ele tinha alguma religião. Mais tarde, Woo Bin vai naquele encontro de outras turmas de ceifadores e no caminho, aquele homem que havia esbarrado no Goblin esbarrou de novo em uma nova pessoa, só que agora em Woo Bin. E o ceifador apenas percebeu que o homem havia roubado a sua carteira no ato quando já era tarde demais. Nesse encontro era a vez de Woo Bin pagar a bebedeira de todos, mas sem dinheiro ele teve que recorrer a alguém que ia lhe incomodar para sempre sobre isso, o Goblin. Depois que tudo é acertado, até Daku aparece para incomodar o ceifador pelo que havia recém acontecido. E ao observar que o homem andava se coçando nas pessoas, ele questiona o Goblin a razão de Woo Bin fazer isso. Acontece que é assim que ele descobre sobre a vida passada dos outros. Já em casa, quando Daku vai levar o pergaminho que seu tio havia pedido de volta, o homem não estava mais lá. E assim, curiosos para saber sobre o que era, o ceifador e o garoto desenrolaram o objeto. Nesse momento, algo estranho acontece novamente, pois ao olhar o desenho da mulher, lágrimas escorreram pelo rosto de Woo Bin. Voltando à protagonista, o Goblin se encontra com ela e quando os dois estão dando uma volta, a garota comenta que está trabalhando em vários lugares para juntar dinheiro para poder sair da casa dele. Ela também comenta que sente muito por não ter conseguido remover a espada do peito do homem. No entanto, logo depois que o Goblin a abraça, o homem passa a sentir uma forte dor no peito e nessa hora, Eunta consegue colocar as suas mãos no objeto. Aproveitando a oportunidade, a garota diz que irá retirá-la, contudo em seguida Shin a impede de fazer isso, a empurrando para trás. Só que acontece que ele usou tanta força para isso que podemos dizer que o corpo da protagonista voou para trás. Por sorte dela que o Goblin também tem o dom de voar, pois assim ele conseguiu pegá-la antes dela bater em um veículo, fazendo assim ser um impacto bem menor. De qualquer forma, um estrago foi feito, visto que vários carros estacionados bateram um contra os outros com o impacto. Na próxima cena, vemos que a protagonista ficou bem, apesar de sentir fortes dores no corpo inteiro, e quando acorda em sua cama, os dois combinam de se prepararem melhor da próxima vez. Agora, as pessoas que estão em volta do Goblin passam a noite toda trabalhando para que a notícia sobre os carros que explodiram do nada não se espalhe. Dessa forma, da qual o homem que seguia o garoto por ordem do avô dele até o ceifador entram em ação para apagar qualquer vestígio que fosse considerado um fenômeno peculiar.
Depois de todo o trabalho, vemos que o ceifador continua muito intrigado pelo fato de ter chorado ao ver o pergaminho, e ele se pergunta quem seria aquela mulher. Agora, passando para a protagonista, ela foi até a sala ao ouvir um som de algo batendo no chão, e quando chegou lá, encontrou o Goblin desmaiado. Acontece que o homem também está sentindo muita dor devido à espada em seu peito, e por causa disso teve que abusar dos medicamentos. No dia seguinte, Dakuai entregou o pergaminho para seu tio e comentou sobre a reação estranha que o ceifador teve ao ver a imagem da mulher que está estampada. Dessa forma, Shin decidiu ir até Wubin para lhe perguntar se o homem conhece a sua irmã e mesmo não sabendo a resposta certa. O ceifador apenas explicou que ela lhe parecia familiar e que não há memória sobre quem são, apenas um sentimento de tristeza imensa. Enquanto isso, a protagonista foi até a biblioteca e quando ela passa por um espelho junto com a sua única amiga, só agora Eunta percebe que a menina é um fantasma. Então, com jeitinho, a protagonista pergunta para seu amigo o que aconteceu e descobrimos que ela faleceu no dia de sua formatura em um acidente de carro. Como agora Eunta sabe sobre a verdade, sua amiga fantasma pergunta se a protagonista poderia levar um dia flores em seu túmulo. À noite, Eunta está pensativa em seu trabalho sobre a descoberta sobre a sua amiga mais cedo, mas de repente seus pensamentos são interrompidos quando o ceifador entra no estabelecimento. O homem está ali para ver a sua amada, que não se encontra neste horário no local. No entanto, como a protagonista está preocupada com o fato de Terry estar chegando com seu time de beisebol, ela apenas pede para Wubin não contar nada para o Goblin. No entanto, depois que o ceifador passou a ir todos os dias em seu trabalho, Eunta criou coragem para perguntar para o homem se ele está afim de Sunny, confessando a sua estranha atração por essa mulher, os dois criam outro segredo. Contudo, sobre Terry a visitar com frequência já virou conhecimento do Goblin, que escutou a conversa deles, e como sabemos que Shin é ciumento, ele expressou seus sentimentos para a protagonista. E não para por aí, pois o Goblin fez questão de devolver aquele piano que ele tinha feito desaparecer para a mãe de Terry. No dia seguinte, a protagonista está se preparando para uma entrevista para ingressar em uma faculdade e quem a acompanha até a parada de ônibus é Shin. Após se despedirem, quando Eunta está entrando no veículo, o homem enxerga o futuro e que nos próximos minutos haverá um acidente muito feio causado por aquele mesmo homem que ele já havia esbarrado no outro dia, o qual também roubou a carteira do ceifador. E o estranho é que a protagonista não aparece em sua visão, mas de qualquer maneira o Goblin não vai arriscar de perder a mulher que ele ama, e assim Shin interfere comprando as caixas de meias que o vendedor que o ciclista irá esbarrar vende. Em seguida, ele faz com que o homem caia antes e logo depois o Goblin estraga a bicicleta do rapaz. Agora, vendo de outro lado, havia vários ceifadores esperando as mortes acontecerem. Um dos presentes no local é Wubin. Quando o homem enxergou Eunta dentro do veículo, em seguida ele entendeu a razão do futuro ter mudado, o que daria um longo trabalho para si e seus colegas. O seu pensamento de que o Goblin estava envolvido nisso se tornou certeza quando o mesmo apareceu onde os ceifadores estavam. Na próxima cena, vemos quando Wubin vai ao estabelecimento de Sunny. O homem decidiu conversar com a mulher pessoalmente, pois ligou várias vezes e a mesma não atendeu. Acontece que ela apenas estava longe do celular e quando pergunta o que é tão urgente para ele ter se deslocado até ali, o ceifador apenas responde que tem a resposta para a pergunta dela sobre ter uma religião. Sunny fica surpresa que era apenas isso e acha fofo. Em seguida, a mulher se sente à vontade de contar sobre seu verdadeiro nome para Wubin, que é Kim São. Acontece que os pais da mulher eram muito pobres e acreditavam que a sua filha só teria sucesso se tivesse um nome mais chamativo. Dessa forma, eles pagaram uma pessoa para este trabalho. Mas Sunny preferiu o que ela mesma criou para si, por isso que usa apenas ele, pois seu oitigo lhe traz um ar de tristeza, como se pertencesse ao seu passado. Em paralelo a isso, Goblin vai até um templo com Dakua para acender uma lanterna em nome do falecido rei, e quando ele começa a escrever, o ceifador que está com a sua amada passa a sentir fortes dores no peito. O homem sente tanto que usa sua habilidade de manipular a mente humana para fazer Sunny esquecer que eles estavam juntos e ir para casa. Na próxima cena, Goblin está no meio de várias estantes de livros e quando ele decide ir embora, elas começam a se mexer o encurralando. Em seguida, aquela mulher de vestido vermelho, que era a senhorinha, surge e explica para Shin que ele não tem muitas escolhas, já que se Eunta não tirar a espada dele, em pouco tempo a garota irá perder a sua vida. E cada vez será um acidente pior que o outro, que já vem acontecendo se formos observar a história. Enquanto isso, a protagonista
decidiu perguntar para o ceifador sobre o que realmente acontece se ela remover a espada, pois lhe parece que o Goblin não estava lhe dizendo a total verdade. E o Wubin acaba explicando sobre tudo. Eun-Ta fica extremamente abalado com a verdade e decidiu que iria para longe do Goblin, então pegou as suas coisas e saiu de casa. O que mais tarde e nos próximos dias gerou um desespero no homem que a procurava incansavelmente. Pensando no último lugar que ela poderia estar, Shin foi até a casa de chás do ceifador para pegar o endereço do lugar em que ela trabalhava, e só nesse momento que o homem conta sobre ter falado para Eun-Ta a verdade. No estabelecimento, quando o Goblin passa pela dona, ele enxerga o futuro de Sunny com o ceifador e não é algo muito bom que os aguarda, pois parece que a mulher termina com o Wubin. De qualquer forma, ele está ali para outra coisa, mas nada sai como ele esperava. Sunny não é muito receptiva quando percebe que o homem é o motivo de Eun-Ta ter se demitido e estar chorando no outro dia, então ele acaba indo embora sem informações sobre a protagonista. Agora, em um momento de desespero por não encontrá-la em lugar algum, o Goblin pensa que uma maneira de saber onde ela está é o ceifador fazer os documentos dela como alma perdida, pois assim os dois saberão quando será a sua morte e poderão ir até ela. Enquanto o processo é feito, o Goblin acaba esbarrando com uma garota da classe da protagonista que estava procurando para entregar os resultados das provas finais dela. E como a menina está tão perdida quanto ele, o homem apenas guarda o documento para Eun-Ta. Agora, com a chantagem de ganhar seu cartão de crédito de volta, Daqua se empenha em descobrir onde que a protagonista está, e no fim as suas buscas são realmente boas, pois o endereço que o homem encontrou realmente levou o Goblin até ela. No entanto, Shin não conseguiu convencê-la a voltar para casa na primeira conversa deles. Portanto, o homem não desistiu e quando teve outra oportunidade de conversar com ela, ele usa a desculpa de que tinha que entregar para a garota o resultado de seus exames finais. Nessa discussão, a protagonista expressa sua frustração por ter finalmente achado que tinha um lugar para chamar de lar, e que o Goblin realmente gostava dela. Como esse é um assunto delicado, a garota vem às lágrimas e é nessa hora que o homem declara seus sentimentos por ela. Na próxima cena, vemos Eun-Ta no seu novo trabalho e parece que as palavras do Goblin não a convenceram a ir com ele, o que é uma pena, pois em seguida um acidente acontece no local. Enquanto isso, o ceifador vai correndo até a Shin. Acontece que o homem recebeu um cartão com o nome da protagonista, que indica que ela vai falecer por hipotermia, e para impedir, o Goblin passa por cima da vontade dela e a salva. Quando acorda, Eun-Ta está em um hospital e ela passou mais de um dia inconsciente. Logo que é liberada, a garota vai se encontrar com o Goblin, e no momento parece que tudo ficou bem entre eles. Passando para Sunny, ela voltou naquela mulher, mas agora para saber um pouco mais sobre o Wubin. Quando a mulher diz que ele é um ceifador, Sunny não acredita. Agora de volta para o protagonista, quando ela chega na casa do Goblin, confessa que passou a sentir que a residência parece ser o seu lar, mas no momento ela não vai poder aproveitar com seu namorado, pois o ceifador o convoca para lhe ajudar com toda a papelada. Como o Goblin vem atrapalhando seu trabalho, o mínimo que ele pode fazer é dar uma mãozinha. Na casa de chás, Shin pega no pé do ceifador quando comenta que conheceu a namorada dele. E durante a conversa dos dois, algo estranho acontece quando o homem simplesmente entra no lugar e está desesperado para ir ao banheiro. Acontece que humanos vivos não podem entrar na casa de chás, o que leva o Goblin a pensar que como tudo gira em volta dessas pessoas, de repente em um ato de desespero, até lugares que eles não podem ir se tornam possíveis. O que se aplica à sua situação. Shin acredita que se procurar bem, ele poderá achar uma maneira de continuar vivo e Eun-Ta também. Enquanto isso, Sunny procura um novo ajudante para seu estabelecimento que mudou recentemente de lugar. Entretanto, depois de várias entrevistas, a mulher é surpreendida quando Eun-Ta volta pedindo uma vaga. Como Sunny gosta muito da garota, não pensa duas vezes antes de a contratar novamente. No dia seguinte, as coisas começam a melhorar para nossa protagonista, pois ela recebe a notícia de que foi aprovada para a faculdade que tanto queria. E como uma forma de parabenizá-la, o Goblin devolveu os presentes que havia comprado para ela. Já o avô de Daqua, Sin-woo, comprou uma câmera digital para que Eun-Ta possa agora registrar seus momentos mais felizes. À noite, o ceifador acompanha Sunny até o trabalho e como havia apagado a memória dela daquele dia, ele comenta novamente sobre não ter uma religião. No entanto, dessa vez a mulher não o acha um fofo.
E mais tarde, um encontro entre os dois casais acontece, pois o Goblin acompanhou a protagonista até o estabelecimento, onde acabaram se deparando com Woo Bin já no local. Na conversa curta que Sunny e o Goblin tiveram, percebemos que a convivência dos dois vai nos gerar cenas hilárias. Posteriormente, quando o ceifador vai solicitar 2 cervejas para sua amada, ele acaba usando o nome verdadeiro dela, esquecendo que apagou da memória da mulher o momento em que ela revelou este seu segredo para ele. Dessa maneira, Sunny fica surpresa e o convida para eles conversarem do lado de fora do estabelecimento. Já o Goblin também demonstrou surpresa, pois este é o mesmo nome de sua irmã. Woo Bin até tentou desconversar, dizendo que falou Kim Sunny, contudo, quando a mulher pega em sua mão, algo que ele evitava até então, o homem enxerga o passado dela e podemos ver que existe a possibilidade de Sunny ser a irmã do Goblin. Logo, os dois voltam para dentro por estar muito frio do lado de fora e ainda é surpreso com a sua descoberta. O ceifador pergunta se Sunny poderia lhe devolver o anel para que ele possa fazer uma investigação particular sobre ele. Na próxima cena, vemos que no dia seguinte, Woo Bin se encontrou com Sunny para pegar o anel e faz parte de suas investigações perguntar para a mulher a razão dela ter o escolhido no meio de outras joias. Sunny o respondeu que sentia como se ele o pertencia e que de alguma forma pegar o anel lhe permitiu ter o ceifador em seu caminho. Agora passamos para a hora que Woo Bin está em casa cozinhando com um Goblin. No meio da conversa deles, Kim Shin começa a falar sobre a sua irmã. Ele conta que ouvir o nome verdadeiro de Sunny trouxe algumas lembranças de volta. O Goblin queria apenas saber se Kim Sun já teria reencarnado e se ela está bem. Como o ceifador tem algumas suspeitas sobre a mulher estar vivendo no meio deles, logo o homem muda de assunto e incentiva o Goblin a contar sobre a sua vida passada. Enquanto isso, a protagonista já havia chegado em casa e estava quieta do lado de fora escutando tudo. Começando pelo jovem rei, o Goblin nos conta que quando o menino nasceu, seu pai já havia falecido, a sua mãe era de família humilde e em seguida adoeceu. Ele tinha um irmão que tinha a idade para ser seu pai e que no momento era o rei. Dessa forma, essa criança ficava muito sozinha e o único que havia ao seu lado era o seu professor chamado Jong-hoon. No entanto, depois que o homem virou o mestre da criança, coisas estranhas passaram a acontecer ao redor dela. Por exemplo, o herdeiro do trono faleceu repentinamente e depois os príncipes que acharam isso muito suspeito. Mais tarde, o atual rei, irmão da criança, também veio a falecer. No começo, todos diziam que não passava de uma doença hereditária, só que futuramente o pequeno garoto iria descobrir que de fato todos foram envenenados. Antes do atual rei ir de vez, ele se encontrou com o general Shin e fez um pedido para seu melhor soldado, que ele casasse Yeoh, o futuro rei, e o pequeno que falamos agora há pouco, com a sua irmã, para que os dois fossem protegidos pelo general. Todos sabemos que as coroações são feitas apenas depois que o rei é anunciado sem vida. Contudo, Jong-hoon nem chegou a esperar isso acontecer para anunciar o novo rei. Na mente de Jong-hoon, já que ele nunca poderia se sentar ao trono devido ao seu estado social, ele planejou criar o rei de forma que lhe permitisse comandar atrás das cortinas. Entretanto, algo incomodava o último decreto do falecido rei de que Wang Yeoh se casasse com a irmã de Kim Shin. Enquanto isso, os dois jovens aos poucos começavam a gostar mais um do outro e claro que as suas belezas davam um empurrãozinho a mais nessa parte. Mas ao mesmo tempo, Jong-hoon fazia coisas para prejudicar o general, manipulando o rei, e quando a rainha descobriu sobre isso, ordenou que o homem se afastasse de sua posição. Mas logo ela percebeu que não tinha nenhum poder sobre isso. Na próxima cena, vemos quando o rei mandou o general para sua última batalha. A majestade queria que Kim Shin perdesse a sua vida de forma honrosa no campo, pois caso ele voltasse, a perderia no pátio do castelo. Tendo tudo o que planejou sendo executado, Jong-hoon ficou feliz quando pôde finalmente se livrar do general e da pedra que havia em seu sapato, Kim Sun. Mas mais tarde, como sabemos, o nosso Goblin acordou. E por mais que carregasse a dor de ter perdido todos que amava, ele ignorou os ciúmes de sua majestade e o seu medo. Afinal, Kim Sun o protegeu até o fim e assim ele honrou o decreto que o falecido rei havia lhe passado. Voltando aos tempos atuais, a protagonista interrompeu a conversa dos dois, pois queria que o Goblin a acompanhasse até o túmulo daquela fantasma que era sua amiga e que ela tinha prometido levar flores. Quando os dois chegam no local, Eun-ta percebe que há uma foto de sua mãe com a garota fantasma, então logo a garota pede para que o Goblin a leve até a biblioteca.
E quando ela encontra sua amiga fantasma, descobre algo que me deixou de boca aberta. A fantasma era a melhor amiga da mãe da protagonista. Quando elas estavam no ensino médio, fizeram uma promessa de quando tivessem filhos, dariam roupas bonitas uma para a criança da outra. E como a fantasma não pôde cumprir a sua parte devido ao acidente e o que veio depois, ela fez algo a mais. Sabe aquele dinheiro que a tia da garota tanto procurava do seguro de vida? Estava todo esse tempo com a fantasma que guardou para Eunta. Agora que a sua pendência neste mundo já havia sido resolvida, a fantasma se despediu da protagonista para poder seguir em frente e mandar notícias da menina para a mãe dela. Na próxima cena, vemos que o Goblin continua cuidando da nossa pequena protagonista, pois logo que voltaram para casa, ele acionou o secretário do avô de Dakuá e pediu para que o homem cuidasse do seguro de Eunta, pois, como ela ainda não tem idade suficiente para sacar sem a assinatura de sua responsável legal, que seria sua tia, seria difícil ter acesso a esse dinheiro. E de alguma maneira o homem promete que dará um jeito. Mais tarde, o ceifador se arruma para se encontrar com Sunny. Quando ele passa pelo Goblin, pelas roupas que o homem está usando, Kenshin sabe que hoje será o dia em que a mulher dará um fora nele. Dessa forma, o Goblin até tenta impedir o futuro dia acontecer, dizendo para Wubin trocar de roupa, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Logo que o ceifador chega, vemos o término deles. Acontece que Sunny queria saber mais coisas sobre a pessoa que ela está interessada, e como Wubin não responde às suas perguntas, ela desabafa falando que não consegue mais fazer isso. Mas de qualquer forma, agradece pelo tempo que passaram juntos. É triste, ainda mais se tratando da noite da virada de ano. Passando para o nosso casal principal, com eles está tudo bem e os dois saem para beber para comemorar a maioridade de Eunta. Assim que a bebida faz efeito no corpo da nossa protagonista, ela comenta que para a noite ficar romântica só faltava uma coisa, o primeiro beijo oficial deles. E como o Goblin também tem sentimentos pela garota, acaba acontecendo. No dia seguinte, podemos ver que o ceifador está bem deprimido pelo fim do relacionamento dele com Sunny. Para que eles fizessem as pazes, o Goblin e a protagonista planejaram de se encontrar. Cada um com uma parte do casal, mas as coisas não saíram muito bem e o clima ficou pesado. Mais tarde, quando o Goblin estava em casa, ele se lembrou daquela visão do futuro em que Eunta estava em um restaurante no Canadá, esperando o homem como se fosse um encontro. Kenshin reparou que no pescoço dela havia um colar que a garota tinha demonstrado interesse na primeira vez que eles visitaram o país. Sendo assim, o Goblin nem pensou duas vezes e logo se levantou para ir comprá-lo. Quando voltou para casa, Kenshin se deparou com o presidente Yoli convidando para jogar uma partida de Go, e durante, o Goblin recebeu uma visão que indicava que logo o senhor iria falecer. Dessa forma, mais tarde, Kenshin conta para o ceifador que ele irá receber uma visita na casa de Chaz em alguns dias. E o Wubin também revela algo para o Goblin. O homem decide contar o que viu quando encostou em Sunny e que acredita que ela possa ser a reencarnação da irmã de Kenshin. Bom, não sei se receber essas informações foi algo que fez bem para o Goblin, pois assim que ficou sabendo, ele e o ceifador foram até Sunny. No local, o Goblin acabou dizendo para ela que em sua vida passada a mulher era sua irmã, até deu detalhes dela ter se tornado uma rainha. No entanto, como o esperado, Sunny não se lembrava de nada e também não acreditou muito. Passando para a protagonista, ela começou a se sentir estranha vendo tanto interesse do Goblin por Sunny, e como nenhum dos dois, no caso ceifador e Kenshin, lhe falavam sobre o que se trata tudo isso, ela foi até Dakuá para descobrir. Assim que o garoto lhe contou, Eunta ficou chocada. Mais tarde, isso ajudaria o Goblin, pois quando sua chefe lhe questionou se ela acreditava em vidas passadas e a protagonista explicou o que sabia, Sunny ficou mais aberta em escutar o que Kenshin tinha a dizer, então a mulher pediu para Eunta a levar até o homem. E assim, o Goblin contou para Sunny o que se lembra e o que ficou sabendo através das cartas que a sua irmã tinha lhe escrito. Quando o general voltou de sua última batalha, o rei fez a rainha escolher entre morrer como a irmã de um traidor ou falecer como a sua leal esposa, e como Kim San sabia quem era o verdadeiro
verdadeiro inimigo, ela expôs para seu marido tudo o que sabia sobre Jong-heon, entretanto sabemos o fim que tudo isso levou. Na próxima cena, a protagonista foi até o seu trabalho para ver como que a sua chefe estava e quando chegou lá se deparou com Sunny passando mal. A mulher explicou que depois de ouvir tudo que o Goblin tinha para lhe dizer, parecia que seu corpo doía muito mais fundo do que o normal. No dia seguinte, a protagonista foi para o seu último dia de aula e a partir de agora ela deverá se preocupar apenas com a sua formatura. Esses momentos são um pouco delicados para ela, pois em seguida a professora liberou a entrada dos pais para felicitar seus filhos e como Eun-ta não tem ninguém, ela se sente sozinha. Mas aquela mulher vestida de vermelho, a qual era a senhora que lhe cuidava quando a protagonista era pequena, aparece de repente e deixa todos surpresos, assim como a garota. E depois de parabenizar Eun-ta, a mulher deu uma bronca na professora dela pela forma que tratou a protagonista por todos estes anos. Mais tarde, o Goblin também apareceu no lugar, como ceifador e Sunny, mas estes se esbarraram antes de entrarem na escola e acabaram levando uma conversa para uma cafeteria. Lá, a mulher continua querendo saber a verdadeira identidade de Woo-bin, mas ele continua escondendo, e depois que o homem entrega flores para ela, eles se despedem. Na próxima cena, podemos ver que os primos e a tia de Eun-ta foram libertos da prisão, no entanto, eles continuam com o mesmo pensamento de que devem pegar o dinheiro do seguro da garota para si. Focando agora no Goblin, vemos que ao receber um cartão com o nome da protagonista, o ceifador foi correndo contar para o seu amigo, e agora Kim Shin acredita que já chegou a hora de contar a verdade para Eun-ta. Sendo assim, os dois sentam na sala e o homem repassa as informações do que irá acontecer caso ela não remova a sua espada. A protagonista fica bem assustada e chateada que o destino deles não é ficarem juntos como ela imaginava, mas percebendo o quanto a garota está se afundando pensando em qual decisão tomar, o Goblin promete que irá encontrar uma solução. Passando para o ceifador, Sunny finalmente descobre que ele não é um homem comum. Quando ela está em seu restaurante e sente a presença de alguém, podemos dizer que a mulher dá uma galhada em Woo-bin, o que resulta com que o chapéu dele caia e a humana possa o enxergar. Dessa vez, o ceifador promete que não fará nada para ela esquecer e apenas vai aceitar que foi pego. Agora, algumas coisas passam a fazer sentido para Sunny, como a identidade do homem não ser revelada até por ele não ter uma. Enquanto isso, a protagonista estava sendo incomodada por uma daquelas fantasmas e por não ter nada para fazer, ela decidiu ajudar uma que queria se vingar de seu marido. Então, a garota foi até a empresa dele e depois os dois subiram para o teto para conversarem. Durante a discussão, Eun-ta ficou repetindo tudo que a fantasma dizia e quando percebeu que o homem havia tirado a vida da mulher, a empurrando de uma certa altura, a protagonista percebeu que também estava diante de sua queda, a qual o ceifador havia alertado o Goblin. Logo, a protagonista xinga a fantasma por ser egoísta e ter a colocado em risco. Depois, Eun-ta usa um isqueiro para chamar o seu namorado para salvar e assim que faz isso, o marido da fantasma é jogado escada abaixo. Mais tarde, Kim Shin o leva até a delegacia e o obriga a confessar os crimes que cometeu. No dia seguinte, vemos o ceifador conversando com um colega sobre a outra alma perdida que ele tem pendente. Se trata de um homem que parece estar vagando por este mundo há muito tempo e diferente das outras, este é fascinante por não ter medo de um ceifador, mas como isso o distraiu, o Woo-bin acabou deixando ele escapar. E vocês não vão acreditar quem é a tal alma perdida. Passando para a protagonista, ela está em seu trabalho quando essa assombração aparece e se trata de Jong-heon, aquele que carrega um ódio mortal pelo Goblin. O homem estendeu a mão para cumprimentar Eun-ta, no entanto ela pediu para que todos os fantasmas fossem embora para não espantar os clientes e mais tarde em casa, se lembrando do ocorrido, a protagonista confessa ter ficado assustada. Mas ela muda o foco quando volta seus olhos para aquele dizer que o Goblin tinha escrito em seu diário. E como Eun-ta ainda não conseguiu traduzi-lo por inteiro, logo ela sai do quarto e vai atrás do ceifador para lhe pedir ajuda. Contudo, o Goblin estava junto ao homem na sala e assim que ele usa os seus poderes para pegar o caderno, percebe que aquilo lhe pertencia. A protagonista explica que estava curiosa para saber do que se tratava e que Da-kwa havia lhe falado que era sobre o primeiro amor do Goblin, contudo não era nada disso. Então Eun-ta tenta traduzir a primeira frase, repetindo exatamente o que Da-kwa havia lhe dito, mas acontece que novamente não era o que estava escrito. E o que a protagonista acabou de falar era algo que o Goblin não tinha contado para ninguém, só foi dito em uma conversa em que ele havia feito um pedido para o Todo-Poderoso. Logo o ceifador percebeu que Da-kwa sabia de
seus poderes antes mesmo do Goblin dizer alguma coisa, e até o Mutá se deu conta de algumas outras coisas. Mas e agora? Será que o garoto é mais do que um simples humano? Na próxima cena, vemos algumas conversas de Dakuá com aquela mulher de vermelho, o que tudo indica é que ele seria o Todo-Poderoso. A nossa teoria meio que se confirma quando o Ceifador e o Goblin vão ao encontro do homem. Lá, Dakuá finalmente mostra os seus poderes e que ouviu todo este tempo todos os lamentos da dupla. Dakuá fala sobre o Goblin ter reclamado todo este tempo, desejando acabar com a sua vida, e quando ele lhe deu uma noiva, o homem decidiu que queria viver. Ele acrescenta também que não apagou a memória do Ceifador, isso foi uma escolha somente dele. Entretanto, em seguida, Dakuá diz que os dois deverão procurar as respostas para as perguntas que fizeram e que também dizer adeus para o menino apontando para si mesmo. Logo depois, um monte de borboletas brancas surge em volta de Dakuá e o corpo do homem desmaia. Então podemos dizer que foi algo passageiro a presença do Todo-Poderoso no menino. Por um tempo eu já estava achando que ele era a cabeça de tudo. Mais tarde, vemos que Jong-Heon já está tocando terror novamente na vida do nosso querido grupo. A alma perdida foi até uma ceifadora e perguntou se ela não tinha curiosidade para saber quem ela era em sua vida passada ou o que fez. E caso a mulher queira saber, ela deveria encostar na mão de Sunny para saber o que a dona do estabelecimento significou em seu caminho. No dia seguinte, uma situação triste aparece para nós. O dia em que o presidente Yo vem a falecer chegou e o Goblin não conteve as suas lágrimas quando o ceifador lhe contou. E para Dakuá não foi diferente, já que o homem se culpou por não ter sido um neto melhor. Mas a partir desse momento parece que virou a chave para ele, que agora decidiu levar a sério tudo que seu avô lhe ensinou sobre os cuidados do Goblin. Agora partindo para um assunto mais alegre, no dia seguinte começa as aulas da protagonista na faculdade, e para comemorar, Kenshin deu para ela aquele colar que ele foi até o Canadá para comprar. E depois, o Goblin foi até uma entrevista que estava sendo feita com alguns candidatos na empresa que passou para Dakuá. A razão de sua ida até o local é que aquele soldado fiel que fez o seu desejo de tirar a sua vida como general para que o inimigo não fizesse, reencarnou. Sendo assim, Kenshin queria se desculpar por ter levado ele para aquela batalha perdida. E para o recompensar sem que o homem soubesse, o Goblin conseguiu um emprego para o homem, uma casa e carro novo. À noite passamos para a protagonista no trabalho e novamente ela recebe a visita indesejada de Jong-Heon. Querendo causar discórdia, a alma perdida conta que o rei Wang-Yeou está vivendo com um Goblin. E agora descobrimos o verdadeiro nome do ceifador. Jong-Heon fez isso para deixar claro que como a protagonista decide quando será o fim de Kenshin, agora ela fará o mesmo com este segredo para decidir o fim do ceifador. Pois a alma perdida tem certeza que no momento que ela contar, o Goblin vai tirar a vida do homem. E se lembram daquela ceifadora que Jong-Heon falou para ela pegar na mão de Sunny para saber quem ela era em seu passado? Então a mulher foi até Sunny, e como sabemos, Sunny é a rainha, e a ceifadora foi como uma empregada no castelo, que possivelmente queria envenenar, mas essa última parte eu ainda não tenho certeza. Mais tarde, Wang-Yeou vai visitar a sua amada. Ele quer encerrar as perguntas em sua cabeça e ter certeza de quem foi em sua vida passada. O homem pode conseguir essas informações dando um beijo em Sunny, e quando acontece, passamos a ter certeza que ele era o rei, mas o homem ainda não, pois apenas quem consegue enxergar essas informações é a mulher. No entanto, vendo no rosto dela e como ela começa a chorar, Wang-Yeou entende que é uma memória dolorosa. Então ele tenta usar os seus poderes para que Sunny fique apenas com as boas lembranças e depois que o esqueça. Feito isso, o homem vai embora. No dia seguinte, quando o Goblin vai até Sunny no estabelecimento, ela demonstra lembrar da época em que era sua irmã, o que faz com que os dois se emocionassem. E mais tarde, depois que ele busca a protagonista na faculdade, ela conta que algumas coisas estranhas começaram a acontecer com ela depois que Jong-Heon apareceu, então ele a deixa em casa e depois sai em busca da alma perdida. Quando o encontra, Jong-Heon tem o prazer de contar para Kenshin sobre quem o ceifador é e de esfregar na cara do nosso amado Goblin que novamente a irmã dele se apaixonou por aquele que tirou a sua vida. Assim que recebe essa informação, a raiva cega os olhos de Kenshin, que passa a procurar pelo ceifador em todos os cantos. E quando o encontra, a vontade do Goblin era mesmo de tirar a vida do homem. Contudo, durante a conversa deles, ele apenas desiste e toma para si que Todo-Poderoso, mesmo depois de tudo que aquele jovem rei tolo havia feito, continua do lado dele, pois é muito fácil para o ceifador não se lembrar de nada. Dessa forma, Kenshin tira as mãos do pescoço de Wang-Yeou e vai embora.
Agora passaremos a chamar o ceifador como Wang Yeo, que era o nome dele como rei, já que o Wu Bin foi um que ele inventou por não se recordar do seu. Na próxima cena, o Goblin volta para casa e em seguida pede para o protagonista fazer uma mala com as suas coisas, pois eles irão para a casa que pertencia ao presidente Yo. No entanto, assim que chegam na residência, Yeon-ta avisa que irá ficar com Sunny, e passando para as duas juntas, a protagonista explicou para ela o que está acontecendo entre o Goblin e o ceifador. E se lembram daquela ceifadora que a alma perdida foi atrás? Bom, foi confirmado que a mulher estava conspirando junto ao homem que queria tirar Kim-san de seu caminho. Sendo assim, a alma perdida alerta falando que não vai denunciá-la por usar os seus poderes para fins próprios, pois caso fizesse, certamente a ceifadora seria punida. Contudo, fica explícito que a mulher lhe deve uma. Depois, a alma perdida vai visitar Sunny, entretanto a mulher não consegue o enxergar. Já Wang Yeo sim, e como está no local com seu chapéu para não ser visto pela sua amada, o homem enfrenta o seu inimigo. O ceifador diz que agora entende o que realmente a alma perdida é. Se trata de um demônio que se alimenta da energia maligna daquelas pessoas que ele consegue usar. Dito isso, vemos agora todas as vezes que Jong-heon cruzou no destino da protagonista, e tudo começou muito antes do que imaginamos, pois era ele quem estava no comando da pessoa que dirigia o veículo que atropelou a mãe de Yeon-ta, como foi o responsável por alguns acidentes que poderiam tirar a vida da garota também. Mais tarde, o ceifador vai visitar a protagonista na faculdade, e lá ele entrega para ela o anel que pertence a Sunny, o mesmo que fez o destino desse lindo casal se cruzar novamente. No entanto, o homem fala algo intrigante, que Sunny não vai se lembrar dele, pois se lembram que Wang Yeo havia usado seus poderes no dia que se beijaram e voltou à memória dela sobre a vida passada para que a mulher o esquecesse? Bom, como vimos que ela ainda se recorda de tudo, aparentemente o poder não funcionou. Passando para o nosso lindo sol, Sunny vai visitar o Goblin para tentar organizar melhor os seus pensamentos, afinal de uma hora para outra chegaram muitas coisas novas na vida da mulher. E como no dia que faleceu em sua primeira vida, Sunny fala para seu irmão que se o que ele quer é seguir em frente, ela o apoia, mesmo que isso signifique ir atrás do ceifador, e dessa vez Kim-shin não pretende falecer no caminho. Voltando para o ceifador, ele foi chamado na casa de chás, mas agora como cliente. Quem o convocou foi a equipe de auditoria interna. A dupla está ali para punir o Wang Yeo por ter usado seus poderes para motivos pessoais, como ter apagado as memórias de uma certa humana, não ter feito a papelada sobre uma tal alma perdida e ter divulgado os cartões da mesma para o Goblin, entre outras coisas. Falando sobre a punição, o ceifador terá de volta as suas memórias, já que ele mesmo havia escolhido apagá-las. Conviver com elas será o seu fardo. Então, voltamos para o passado, onde vemos o que aconteceu com o rei depois do evento canônico. Wang Yeo parou de ouvir Jong-heon. Dessa forma, o homem passou a ordenar que aquela empregada, a qual é hoje uma ceifadora, passasse a servir um chá de ervas para sua majestade. E nesse mix havia pequenas quantidades de veneno que levaria ao fim do rei, assim como aconteceu com seus parentes. Apesar de ter passado muitos anos do que havia acontecido com a sua esposa, o rei ainda sofria com a perda, e um dia andando pela cidade desolado, querendo apenas se livrar do que ela usava naquele dia, vemos o homem entregando o anel para a senhora, a mesma que é a mulher de vermelho nos dias atuais. Na próxima cena, vemos que o rei não aguentava mais a sua atual condição. Dessa forma, certo dia, o homem pediu para a empregada, que hoje é a ceifadora, para lhe servir mais daquela bebida, pois não queria passar daquela noite. Por tirar a sua vida e os demais crimes, a majestade acabou recebendo 600 anos de punição. E agora, voltando aos dias atuais, além de voltar às suas memórias, o ceifador não poderá mais usar as suas habilidades e nem atuar na sua área até receber mais instruções. Abrindo um parênteses na história, não lembro de ter falado sobre o significado do anel. Bom, o objetivo seria uma forma de Kim-san demonstrar que estava ao lado do rei, e não de seu irmão. Dito isso, a majestade ordenou que a sua esposa o usasse, e agora que se lembra de tudo, Wang Yeo se sente mal por ter dado nesta vida o mesmo anel para Sunny. Mais tarde, o Goblin encontra o ceifador em seu quarto, olhando para o pergaminho com o rosto de Kim-san. Claro que Kim-shin fica furioso, mas ao saber que agora Wang Yeo está sendo punido com as suas lembranças de volta, isso o conforta de certa forma.
Passando para nossa protagonista, a alma perdida foi novamente visitar Sunny. Dessa vez era Eun-ta que estava no trabalho com a mulher. Quando Jong-heon começou a se aproximar ameaçando acabar com a vida de Sunny, a protagonista só pensou em protegê-la, sendo assim cobriu o corpo de sua chefe. E nesse momento a marca do Goblin no pescoço de Eun-ta de alguma forma afastou a alma perdida. No entanto, em seguida a garota desmaiou. Vemos que Sunny decidiu levar a protagonista para casa e que a garota já estava consciente. Antes de entrar na residência, Eun-ta pediu para que a sua chefe fosse na frente, pois ela iria conversar com o Goblin. Durante o bate-papo, o homem comenta que a marca no pescoço de sua amada parece ter começado a desaparecer. Isso preocupa Kim Shin, pois caso ela suma de vez, o homem teme que isso o impeça de protegê-la. Sendo assim, sabendo do encontro da alma perdida e as meninas, o Goblin pede para Eun-ta se cuidar mais um pouco, que nos próximos 2 dias ele e o ceifador irão pôr as suas diferenças de lado para tentarem salvar elas desse encosto. Na próxima cena, vemos que finalmente Won-gyeo está fazendo a papelada sobre Jung-heon ser uma alma perdida. Depois, ele entrega a documentação para aquele seu colega ceifador que sempre o ajuda quando é pedido para que o homem arquive, mas nessa hora sua atenção passa para outra pessoa. O seu colega sabe sobre Eun-ta ser a noiva do Goblin, foi ele quem assumiu a parte do trabalho que pertencia a Won-gyeo. Sendo assim, foi o homem que recebeu o próximo cartão falando sobre o dia que a garota iria falecer. Então, ele o entregou para o seu colega e descobrimos que a protagonista tem apenas mais uma semana. Na próxima cena, vemos que Won-gyeo levou a informação até o Goblin sobre Eun-ta e no meio da conversa deles sobre o que aconteceu no passado entre o rei e o general, Kim Shin se dá conta que a espada em seu peito é a chave para acabar com a alma perdida. Nos próximos dias, o Won-gyeo passa a acompanhar Sunny de longe e nessa hora eu dei uma leve risada, ele está parecendo o protagonista de Yu, a seguindo para todos os lados. Claro que a mulher sente a presença dele e também o enxerga, já que o homem não pode usar o seu chapéu para se camuflar. Sendo assim, Sunny decide abrir o jogo no lugar em que se conheceram nesta vida, naquela ponte em que encontraram o anel, e fala que se lembra dele. Nesse momento, Won-gyeo não entende, pois tinha usado seus poderes, mas como ele falou para sua amada ficar apenas com as memórias felizes, Sunny explica que até os momentos em que se sentia triste, ela estava feliz somente por o ter por perto, seja nessa vida ou na anterior. No entanto, Sunny acrescenta que não quer o amar desta vez, dessa forma ela devolve para ele o anel e põe um fim de vez no relacionamento. Já o nosso casal principal vai fazer uma viagem juntos. O Goblin sabe que o seu fim está próximo com um lance que envolve a espada e a alma perdida. Sendo assim, ele quer aproveitar mais alguns momentos com a sua amada. Na próxima cena, vemos quando chegou a hora de atrair Jong-heon. A protagonista é levada até o telhado de um prédio e lá o Goblin combina com ela que assim que a alma perdida se aproximar é para ela o invocar. Na despedida, Kim Shin dá um beijo muito bonito em Eun-ta. Logo mais, a alma perdida aparece, mas algo que eles não contavam está acontecendo. A protagonista não enxerga mais, assim como os fantasmas, e Jung-heon estava esperando por esse momento para usá-la. Mas como Eun-ta é inteligente, em seguida a garota percebe que a alma perdida pretende entrar em seu corpo para retirar a espada do Goblin e acabar com ele. Por sorte que a protagonista consegue invocar o seu amado, e logo que ele aparece, ela conta para Kim Shin sobre o plano de Jong-heon. Contudo, mesmo assim, a alma perdida entra no corpo de Eun-ta, e assim que ele coloca suas mãos na espada que está no peito do Goblin, o ceifador aparece. Won-gyeo não pode usar seus poderes como ceifador, mas ele ignora o que lhe foi mandado e os usa para tirar Jong-heon de dentro do corpo da protagonista. De qualquer forma, o Goblin precisa do objeto para conseguir dar um fim na alma perdida, e assim que ela sai de dentro de sua amada, a garota desmaia. Então, segurando as mãos de Eun-ta no cabo da espada, ele passa por uma dor imensurável para retirá-la de seu peito. E em seguida acaba com Jong-heon. As palavras da alma perdida doem até em nós telespectadores, pois o homem não estava errado quando disse que mesmo tendo seu fim, conseguiu o seu objetivo, que era acabar com um Goblin. E agora vemos o fim de Kim Shin, que desaparece aos poucos com a protagonista o abraçando, e antes de ir totalmente, ele fala para Eun-ta que irá vir com a chuva e na primeira nevasca. Esse é o seu pedido para o Todo-Poderoso. Assim que o Goblin se vai, todos que o conheciam parece que tiveram ele apagado de suas memórias, e até as anotações de Kim Shin é mostrado que desapareceram. Como Eun-ta sabia que isso poderia acontecer, ela se apressou em pegar um caderno e escrever algumas características sobre seu amado junto ao nome dele e a promessa que lhe foi feita. Na próxima
cena, vemos para onde o Goblin foi. Ele finalmente foi libertado de seu castigo. Contudo, o homem decidiu que quer continuar existindo como o vento, a chuva, a primeira nevasca em vez do descanso eterno. Agora passamos para aquela senhora que também é a Mulher de Vermelho. Ela está contando a história do Goblin para aquele homem que é a reencarnação do soldado do General Kenshin. A senhora diz sobre o Goblin ter ficado sozinho, preso entre essa vida e a vida após a morte por toda a eternidade. E até a senhora se pergunta qual será o fim dessa história. Será que o Goblin ficará andando em sua escolha fútil para sempre? Passados 9 anos, vemos que Eun-ta virou uma produtora de uma rádio e ela também não se lembra do tempo que passou com Wang Yeo. Afinal, a amizade deles só se desenvolveu por causa do Goblin, então quando eles se cruzam, a protagonista apenas o liga com a memória de quando era pequena. E o homem foi a buscar como alma perdida, mas como não chegam a conversar, ela pensa estar enganada. Eun-ta continua usando o colar que recebeu de seu amado, mesmo sem saber o significado. Em seus dias mais pensativos, ela se pergunta se não foi um presente deixado pela sua mãe. Pelo menos, a nossa protagonista continua com essa amizade com Sunny. Vemos que ela também se aproximou de outra pessoa, aquela menina que era sua colega na escola, que levou o resultado das provas de vestibular para o Goblin anos atrás. Já as fantasmas continuam se lembrando de Kenshin e que Eun-ta é a noiva do Goblin. Mas agora mudaram o apelido dela para a viúva do Goblin, pois por mais que a protagonista não se lembre de seu amado, ela nunca mais se interessou por outro e viveu estes 9 anos com uma grande tristeza em seu coração, a qual não consegue entender a razão. Então, no dia de seu aniversário, Eun-ta faz um pedido para que alguém a salve e a ajude a lembrar do motivo dela estar nessa escuridão, o que, coincidindo com a primeira nevasca, faz o Goblin voltar. E sem perder tempo, o homem vai logo a abraçando. Neste momento, a protagonista também se emociona, entretanto, ela não entende muito o motivo disso, pois as suas lembranças com este estranho não retornaram. Então, depois que a emoção passa, Eun-ta o enche de perguntas e para deixar que ela continue vivendo em paz. Bom, pelo menos é o que o Goblin pensa que ela está fazendo, Kenshin decide deixar em aberto o passado do casal para sua amada. Depois, o Goblin vai até onde Da-Kwa está e nem o garoto nem o secretário se lembram dele, como já era esperado. Dessa vez, Kenshin tenta explicar quem ele era para o seu sobrinho, contudo, os dois pensam que se trata de um maluco. E quando chega a vez de Sunny, ele apenas a observa de longe. Já o ceifador se recorda de seu amigo. A cena corta e vemos que isso tem um dedo daquela mulher de vermelho. Ela pediu para que o Todo-Poderoso deixasse as lembranças de Wang Yeo pelo menos, pois todos os outros já sofreriam com um vazio que não iriam conseguir entender ou preencher. O Goblin explicou para o ceifador que teve a oportunidade de voltar por causa daquele contrato que havia assinado com a protagonista lá na primeira vez que eles tentaram tirar a espada de seu peito. E agora, depois de muitos anos, Wang Yeo finalmente pede desculpas por tudo que o fez passar. Depois, o ceifador dá um jeito no estilo antigo que o seu amigo está usando e no fim, eles voltam para a casa que pertencia ao Goblin. Contudo, quando estão conversando, Da-Kwa aparece de surpresa e ele fica confuso, pois como seu inquilino conhece aquele homem estranho que apareceu mais cedo chamando de sobrinho. E para resolver essa confusão, o ceifador teve que usar os seus poderes, o que está tudo bem, pois ele já voltou a trabalhar. Voltando à protagonista em seu trabalho, ela teve um erro de digitação sobre a temperatura, o que a levou a receber um sermão de seu chefe. No entanto, seus colegas ficam surpresos quando abrem os sites de notícia e percebem que Eun-ta, mesmo errando, acertou no clima. O que é mais estranho ainda para eles é que as cerejeiras começaram a desabrochar no meio do inverno e quando a protagonista vai para a rua para confirmar, se depara com Kenshin. Depois, outra coisa bizarra acontece assim que ela apaga uma vela em uma cafeteria. Kenshin aparece bem na sua frente. A mulher até paga uma bebida para ele, mas deixa claro que não o quer ver mais e convenhamos, é estranho uma pessoa falar de você como se te conhecesse há muito tempo, sendo que tu não se lembra de nada. Continuando com a nova vida do Goblin, ele tem que ficar pedindo dinheiro a todo momento para o ceifador, então cansado disso e não podendo mais fazer barras de ouro, pois sem o número de série elas são consideradas ilegais, Kenshin vai até a sua última chance, conversar com Da-Kwa e o secretário. Por mais que os dois não se lembrem de quem é o Goblin, está no testamento do presidente Yo que se um dia alguém com o nome de Kenshin aparecesse, era para os bens serem passados para ele. Mas como a empresa não interessa, o Goblin a deixa para seu sobrinho. No dia seguinte, Kenshin aparece no mesmo lugar que a protagonista e já que o homem está ali, os dois acabam saindo do local para conversar. Eun-ta está achando muito estranho
começa a perseguição dele por ela e o avisa que da próxima vez irá chamar a polícia. No entanto, para contornar a situação, o Goblin explica que a seu fã gostaria de patrocinar o programa dela para que Eun-Ta não fosse despedida por falta de investidores. E dando continuidade ao seu trabalho, o novo programa da protagonista será em volta de fazer pessoas se encontrarem. Por exemplo, se você tem uma história e procura alguém que a envolva, você manda para a rádio e eles tentarão ao máximo conectar aqueles que se procuram. Na próxima cena, vemos que a correspondência destinada a uma das meninas foi enviada à antiga loja de frango frito de Sunny, da qual a leva até os seus tios. No entanto, como o Goblin precisa dar um tempo para Eun-Ta não se assustar, ele diz para o ceifador ir até Sunny para entregar a carta, já que é uma ótima desculpa para Wang Yeou ver a sua amada. Mas infelizmente todas as vezes que o ceifador foi na loja, Sunny não estava presente, então ele decidiu deixar a correspondência com a funcionária. Contudo, vocês acham que ele realmente não iria vê-la? Quando o homem estava voltando para casa, os dois cruzaram seus caminhos na rua, mas infelizmente nada aconteceu além de uma olhada. Mais tarde, vemos Sunny entregando a carta para a protagonista, e será que é aquela que ela havia escrito no Canadá? Bom, Eun-Ta não se lembra de ter feito algo assim, então quando ela vai ler o conteúdo que há, é confirmado que sim, é a carta que ela tinha feito no país. Resumindo o que está escrito, Eun-Ta conta para sua mãe que ela finalmente pode ficar tranquila sobre o dom da protagonista de poder ver fantasmas, pois isso lhe permitiu naquela época conhecer uma pessoa muito especial que se preocupava com o bem-estar dela. E agora tudo fica ainda mais confuso para a nossa pequena Eun-Ta, pois não entra na sua cabeça que ela possa ter feito isso, já que nenhum passaporte a mulher tem. Apesar de tudo, a sua caligrafia não mente que foi ela quem escreveu. Eun-Ta pensa que pode ser sobre aquele homem que está escrito em seu caderno de anotações, um tal de Kim Shin, pois é a única pessoa em sua vida que parece ter sido apagada. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ela recebe uma ligação do Goblin. A mulher tinha deixado o seu contato com o secretário para que ele passasse para o estranho que lhe ajudou patrocinando o seu programa, pois por mais diferente que o homem fosse, ela queria o agradecer. Dessa forma, o encontro entre os dois é marcado e durante a conversa deles descobrimos que Eun-Ta vai sair de férias. Será que a nossa menina vai ir para o Canadá e veremos aquela visão do Goblin acontecendo? Bom, na próxima cena já passamos para a protagonista no país. Procurando saber um pouco mais sobre o hotel que ela havia recebido a carta, Eun-Ta descobre que ele foi construído por um coreano e que a correspondência só foi entregue agora, pois quando foram consertar a caixa onde elas são colocadas, o envelope caiu. Mais tarde, enquanto passeava pela cidade, a protagonista acabou encontrando o Goblin que saiu pela porta que ele usa para acessar o país na mesma hora que ela passava. Claro que o seu primeiro pensamento foi que o homem está a seguindo, mas de algum jeito que Eun-Ta não consegue explicar, ela simpatiza com este estranho. De qualquer maneira, a protagonista havia prometido pagar uma refeição na última vez que eles se viram, então essa foi a oportunidade perfeita para Kim Shin cobrar. Agora veremos um pouco antes dela encontrar o Goblin naquela porta. O que tudo indicava era que as coisas começaram a voltar ao que era antes na vida da protagonista, pois enquanto andava pela cidade, Eun-Ta acabou vendo aquele mesmo fantasma que havia visto anos atrás no país. Contudo, apesar de ter o cumprimentado, a mulher ainda não se lembra de já ter conversado com ele. A protagonista só achou estranho o fato de logo depois de ter lhe dado oi, o homem ter sumido ao entrar na multidão. E vendo mais adiante, depois que os dois comeram deliciosos sanduíches, que era o que Eun-Ta podia pagar, a dupla foi caminhar naquele mesmo parque em que a protagonista havia falado na primeira vez que visitaram o país, que se você pegasse uma folha de bordo no ar, iria se apaixonar pela pessoa com quem está caminhando. Depois, Eun-Ta criou coragem para perguntar se ele fez parte de seu passado, pois o homem fala como se a conhecesse muito bem. E realmente pode ser verdade por a mulher saber que em sua memória contém algumas lacunas em branco. Entretanto, Kim Shin meio que não responde essa pergunta, pois ele joga outra em cima questionando se ela gosta dele. E como a química entre os dois é muito boa, eles acabam indo jantar juntos. Nesse momento, vemos aquela visão que o Goblin teve sobre o futuro da protagonista, a única que o homem conseguiu sobre o que a aguardava, e percebendo que ele participava, Kim Shin ficou se sentindo
sinto meio bobo por ter tido todo aqueles ciúmes achando que Eun-ta estaria com outro parceiro. Na próxima cena, passamos para Sunny, que acessava as filmagens da câmera de segurança de seu estabelecimento apenas para ver quem era o homem que queria lhe entregar aquela carta que pertencia a Eun-ta. E sabendo que ele tinha contato com seu antigo senhorio, Sunny foi até Dakua para lhe pedir o número de Wang Yeo. A mulher marca um encontro com o ceifador, mas ele foi bem curto. Como sempre, Wang Yeo ficou mais na dele, ainda mais agora que ele parece ser o único a se lembrar de tudo o que aconteceu, mas assim que a mulher foi embora, o homem caiu em lágrimas. No entanto, Sunny também estava do lado de fora com os olhos encharcados e nesse momento, quando ela o chama de Woo-bin, percebemos que por algum motivo a mulher também se lembra do homem e o que aconteceu entre eles. Na verdade, passando para a noite em que tudo mudou, vemos Sunny conversando com uma criança e ela expressa sua indignação pelas vezes que o Todo-Poderoso se meteu em sua vida. Por exemplo, quando ela descobriu que tinha um irmão e as suas memórias retornaram. Sunny comenta que gostaria que ele fosse menos invasivo e talvez seja por isso que a mulher tenha continuado com as suas lembranças intactas sobre tudo o que havia acontecido recentemente. Contudo, como Eun-ta não havia mais aparecido no estabelecimento, ela percebeu que algo havia mudado. Mas 5 anos depois, a vida cuidou para que o caminho dela e da protagonista se cruzassem novamente, pois Eun-ta apareceu no prédio em que Sunny morava para alugar um apartamento que havia ficado vazio. E como a mulher percebeu que ela não se lembrava de si, ali as duas começaram um relacionamento do zero e como o anterior, Sunny cuidava dela como se fosse a sua irmã caçula. Dito isso, concluímos que tanto a vida de Sunny como a vida do ceifador foi bem difícil nesses 10 anos para cá, pois viver com as memórias dos entes queridos e não poder conversar com eles era um desafio diário. Agora, voltando para a protagonista, enquanto caminhava sozinha pela cidade, Eun-ta se lembrou de tudo assim que pegou uma folha de bordo em suas mãos. Dito isso, ela não perdeu tempo para ir atrás do Goblin e o invocou na primeira oportunidade. Dessa forma, assim que se encontraram, rolou um beijo entre o nosso casal e agora eles passam a ser um grude um com o outro. Assim que voltam para casa, o Goblin leva Eun-ta para ver o ceifador, que fica muito feliz ao ver que as coisas se endireitaram para o seu amigo. No entanto, algo o intriga, pois a protagonista tem 29 anos e pelo que ele sabe do destino dela, essa é a idade em que ela irá conhecer o ceifador. Será que isso se tornou realidade agora que eles se reencontraram ou teremos uma surpresa à frente? Bom, a resposta para essa pergunta teremos que descobrir. Na próxima cena, nos deparamos com um Goblin saindo da casa da protagonista. Enquanto desce as escadas, ele fica parado por um instante na frente da porta de Sunny e nesse momento a mulher estava chegando, então os dois acabam conversando. Kim Shin não sabe que a sua irmã se lembra dele, então os dois acabam se tratando de maneira formal e na breve conversa que tiveram, o Goblin pôde ver o futuro de Sunny, em que ela está muito feliz ao lado do ceifador, o que de certa forma o conforta em saber que os dois ficarão finalmente em paz. Mais tarde, assim que a protagonista está saindo para trabalhar, a mulher se depara com a sua tia lhe esperando do lado de fora. E mesmo que a sua parente continue sendo arrogante, Eun-ta a convida para entrar e ficar em sua casa. Agora, passando para depois do trabalho da protagonista, vemos que ela vai visitar Sunny no estabelecimento, já que faz um bom tempo que as duas não conversam. E Sunny aproveita para contar que vai mudar seu restaurante de lugar, como seu lar também. Nesse momento, a protagonista comenta que a mulher fala como se elas nunca mais fossem se ver, mas como Eun-ta pensa que foi só um desentendimento, acaba deixando essa impressão de lado e em seguida se despede de Sunny para se encontrar com um Goblin. Na próxima cena, vemos o nosso lindo casal e Kim Shin surpreendeu a protagonista a pedindo em casamento. Agora, mais tarde, enquanto Eun-ta olha para as estrelas, aquelas fantasmas que eram as suas amigas aparecem e como a protagonista voltou a as enxergar, as três comemoram. No dia seguinte, o Goblin levou a sua amada para apresentá-la pela primeira vez de novo para Dakua e vemos que o casal está vivendo em seus dias de ouro, ficando cada vez mais ligados um no outro e felizes. No entanto, uma surpresa chega na vida deles quando Eun-ta vai selecionar uma história para o seu novo programa e percebe que se trata de Sunny se despedindo de todos, mas principalmente do ceifador. Com a história
história indo ao ar, Wang Yeo, que também estava escutando a rádio, sabia exatamente onde encontrá-la, e na ponte em que eles cruzaram seus caminhos pela primeira vez nessa vida, Sunny se despediu do seu amor, falando que iria se mudar para longe, pois no mesmo país ela não conseguiria manter a promessa de não escolher nessa vida. E a protagonista também recebeu um adeus, pois Sunny escreveu uma carta para Eun-ta que, resumindo, a mulher comenta que espera ter dado um pouco de conforto para ela, por mais que não substituísse a família que lhe faltava, e deseja que a protagonista fosse muito feliz com o seu irmão. A partir deste momento, a vida do ceifador passou a ser bem solitária. Apesar de ter o Goblin, Eun-ta e Dakwa para lhe fazer companhia, Wang Yeo se culpava todos os dias pelo que fez com Sunny na vida em que ela foi a sua rainha e o restante da família dela. No entanto, mesmo em luto, o ceifador foi até aquela mulher que também exerce essa função, aquela que descobrimos que conspirava com Jong Heun, usando os venenos, e querendo apenas ficar em paz, Wang Yeo pediu perdão para a mulher por ter a usado para tirar a sua própria vida. Passando agora para a protagonista, a sua tia continua a incomodando, mesmo Eun-ta lhe dando uma casa e comida, nada é suficiente. E percebendo que a protagonista está ficando exausta, uma amiga sua fantasma aparece na residência para levar a sua tia, que também está presa neste mundo por ainda ter pendências. Dessa forma, Eun-ta finalmente poderá seguir em frente, e agora é só curtir o seu casamento com um Goblin, que inclusive a cerimônia foi naquele campo de trigo em que ele pegou o primeiro buquê que deu para ela. Alguns dias se passam, e um dia perfeito, a linda vida que o Goblin estava levando tem uma mudança significativa. Vamos focar primeiro no ceifador, que estava esperando junto ao seu colega um acidente acontecer que envolvia um ônibus escolar cheio de crianças, as quais infelizmente iriam perder as suas vidas. Contudo, de repente, depois que a protagonista passa de carro acenando para Wang Yeo, a dupla recebeu uma ligação avisando para descartarem aqueles cartões, pois o acidente não iria mais acontecer daquela forma. E na mesma hora, o ceifador já entendeu a razão disso. Por mais que Eun-ta não tenha seu nome em um dos cartões que eles receberam, a protagonista irá perder a sua vida por um sacrifício genuíno. E assim que ela percebeu que um caminhão descontrolado iria pegar em cheio as crianças, Eun-ta não chegou nem a cogitar em não salvá-las. A mulher estava no telefone com o Goblin na hora em que colocou seu veículo no caminho do caminhão. Com lágrimas nos olhos, o ceifador chamou a sua alma perdida de 29 anos para a casa de Chase. Nessa hora, eu me encontrava aos prantos. Ver o reencontro do Goblin com a sua amada foi realmente emocionante. Infelizmente, eles não teriam mais como ficar juntos nessa vida. Mas Eun-ta pediu para que ele a aguardasse, pois a protagonista escolheu não tomar o chá do esquecimento. Sendo assim, quando reencarnasse, a mulher iria o procurar novamente. Por um bom tempo, o Goblin não queria mais viver. Depois de tantas perdas, essa foi uma das que mais lhe afetou, e nessa hora o ceifador junto a Dakwa foram bem importantes para o reerguer. Passados 30 anos, vemos que o tempo de Wang Yeo como ceifador chegou ao fim. Ele teria um último cartão, e depois poderia subir para finalmente ficar em paz até a sua reencarnação. No entanto, a última pessoa que o homem guiou foi bem importante para si, e se trata de Sunny. Os dois subiram juntos e agora poderiam mudar a história de amor deles. Infelizmente, o Goblin se viu sozinho por um bom tempo, mas um dia, enquanto andava pela cidade, Kim Shin se alegrou ao ver um homem com o rosto de Wang Yeo e Sunny contracenando para uma filmagem. Os dois finalmente tinham reencarnado e puderam viver felizes com as suas companhias. E para o Goblin, essa felicidade chegou um pouco mais tarde no Canadá. Ele estava ao lado de seus túmulos quando alguém com o rosto da protagonista apareceu. E nesse momento, Kim Shin sabia que ela também estava de volta neste mundo, e o melhor, com as suas lembranças da vida anterior. O que vocês acharam nessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo. Deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!